A aula de hoje é sobre séries de Fourier de senos e cossenos. Mas antes nós vamos ver a definição de funções pares e ímpares. Então, o que é uma função par? Uma função f de x definida em intervalo i é uma função par se f de x é igual a f de menos x. Ou seja, do lado direito e do lado esquerdo do eixo y, a função é igual, tem o mesmo valor. Já a função ímpar, em um intervalo i é uma função ímpar se f de x é igual a menos f de menos x nesse intervalo. Então ela vai ser igual, mas com o sinal trocado. Tá bem? Essas duas funções, essas definições de funções pares e ímpares, a gente vai utilizar muito e ela nos ajuda bastante na hora de fazer as contas, os cálculos das integrais. Tá? Então vamos ver um teorema. Se duas funções f de x e g de x são pares em um intervalo i, então o produto h de x, que vai ser igual a f de x vezes g de x, também é par. Aqui nós temos uma demonstraçãozinha bem rápida, né? É só trocar o x por menos x. Então aqui também na f a gente troca por menos x, na g também. Como são funções pares, então f de menos x é igual a f de x, g de menos x também é igual a g de x. Com isso voltamos a h de x, ou seja, h de menos x vai ser igual a h de x, o que mostra que a função h, que é o produto de f por g, também é par. Agora outro teorema diz o seguinte: se f de x é par e g de x é ímpar em intervalo i, então o produto h de x, definido dessa forma f de x vezes g de x, é ímpar. Agora então, par com ímpar vai dar ímpar. Aqui a gente tem uma demonstraçãozinha bem rápida assim, né, trocando o x por menos x. Então aqui é f de menos x, g de menos x. Como a f é par, então f de menos x é f de x. E a g é ímpar, então g de menos x é igual a menos g de x. Então, com a regra de sinais aqui do produto, positivo com negativo, vai dar negativo. Então, eu troco agora f vezes g por h, portanto, h de menos x vai ser igual a menos h de x. Então, vai ser igual, mas com sinais trocados. Portanto, essa é uma definição de função ímpar. Outro teorema diz o seguinte: se duas funções f de x e g de x são ímpares em um intervalo i, então o produto h, definido por f de x vezes g de x, é par. Então, se f de x e g de x são ímpares, o produto é par. Demonstraçãozinha, se nós trocarmos o x por menos x, então aqui fica f de menos x, g de menos x. Como elas são ímpares, então eu troco f de menos x por menos f de x, e a g de menos x por menos a g de x. E aqui, pela regrinha de sinais, né, multiplicação com dois sinais iguais vai dar mais. Portanto, volta a ser g de x, f de x, que é h de x. E aí a gente mostra que h de menos x é igual a h de x, o que comprova que é uma função par. Então a gente percebe que, na verdade, esses teoremas, né, a gente se refere à regrinha de sinais. Se as funções são as duas a mesma coisa, ou seja, par, ímpar e ímpar, o resultado é par. Se são com definições diferentes, né, par com ímpar ou ímpar com par, vai dar ímpar. Né? Segue a regrinha de sinais da multiplicação, lá, bem conhecida. Tá bem? Então, agora, uma propriedadezinha que a gente vai usar é o seguinte: se eu tenho uma integral no intervalo simétrico de menos a até a, de f de x dx, então ela vai ser zero se ela for ímpar. Olha a importância disso. Se ela for um intervalo simétrico de menos a até a, de f de x dx, se ela for ímpar, vai dar zero. Por quê? Porque do lado ela é positiva, do outro lado é negativa, então ela vai compensar, né? 2 menos 2 vai dar zero. Então essa é a razão. E se ela for par, a gente pode trocar, né, o intervalo aqui de integração de menos a até a gente coloca de 0 até a, só a parte positiva, só metade,
e multiplica por 2. Por quê? Porque a função par ela é igual do lado esquerdo e do lado direito. Então basta fazer de um lado só a integral. Tá? Essa é a justificativa. Mas o grande ganho que a gente vai ter é na função ímpar. A gente vai ver nos exercícios que quando eu percebo que a função é ímpar no intervalo simétrico, tem que cuidar isso, só no intervalo simétrico, de menos a até a, eu posso já colocar zero, não precisa estar resolvendo essa integral. Tá bem? Passando adiante, aqui tem alguns exercícios, 4 exercícios aí de integral, né, para resolver. Vou deixar para exercício para vocês, né, para praticar. Eu vou utilizar esses resultados, principalmente esses 2 primeiros, os outros também aparecem em exercícios, né, que aqui a gente resolve a integral de x cosseno de nx dx. Isso aqui é uma integral que resolve por parte, x seno de nx dx também. Então, né, rapidinho a gente resolve, fica aí como exercício. É importante fazer isso aí para pegar a prática, né? Então agora a gente vai ter um exemplo aqui. Acha a série de Fourier da função f de x igual a x mais 1 no intervalo de menos π a π. Então, de primeiro aqui, a gente já vai calcular o a índice zero, né, que a gente sabe que pela formulinha lá para calcular esse a índice zero é dado por 1 sobre π, integral de menos π a π no intervalo, que é definido aqui, de x mais 1 da função dx. Então aqui, como a integral é linear, a gente pode distribuir ela para o x e para o 1. Né? Então a integral do x, sendo 1 sobre π aqui na frente multiplicando, e 1 sobre π vezes a integral de 1 dx aqui. Ok, essa integral aqui, ó, x dx, como a gente sabe que x é uma função ímpar, no intervalo simétrico, essa integral aqui não há necessidade de resolver. Isso aqui vai dar zero, então não tem sentido resolver, já sei que dá zero. Portanto, falta só resolver essa outra aqui, né, até mais simples. Né? Então, a integral de dx dá x, aquela outra não precisa fazer, dá zero. 1 sobre π vezes x, variando de menos π a π. Então, fica 1 sobre π vezes... troco o x por π, menos, troco o x por menos π. Aqui menos com menos a gente sabe que dá mais, então fica π mais π, 2π sobre o π, simplifica, então o a índice zero vai dar 2, ok? Agora vamos lá para o cálculo do AN, segunda parte aí do exercício. Então o AN é definido por 1 sobre π, integral no intervalo de menos π a π, da função x mais 1, vezes o cosseno de nx dx. Ok? Então, agora, distribuindo aqui a integral, né, o x vezes o cosseno, mais o 1 vezes o cosseno, certo? Então, aqui agora, ó, essa integral aqui, né, não há necessidade de fazer, que é um pouquinho chatinha, porque aí teria que fazer por parte, ou usar aquele resultado do exercício que a gente colocou anteriormente. Então, como x é ímpar, o cosseno é par, então esse produto aqui dá ímpar, e aí, portanto, a integral no intervalo simétrico, a gente já sabe que é igual a zero. Portanto, não há necessidade de fazer essa integral. A gente vai fazer só essa segunda integral. Tá bem? Então, agora, resolvendo essa segunda integral, né, cosseno de nx dx, a gente sabe aqui que é a integral simples, cosseno de u du. Então, se eu enxergo isso aqui como u, nx, aqui eu tenho que ter o du, que é n dx. Então, falta um n. A gente bota aqui um n, coloca um n, é um número, em relação a x é uma constante, e coloca 1 sobre n lá fora. Tá? Então, sempre tem isso aqui. Esse n é importante, que vai me dar a convergência, né? Vai dividir por n, quando n é grande, então o termo an vai para zero. Então, isso é sempre importante, do n aqui aparecer. Tá bem? Então, seguindo a integral, a n, então, agora substituindo a integral do cosseno de u du, vai ser seno de u, seno de nx, variando de menos π a π. Então, aqui 1 sobre nπ, vezes, substituindo o x, então, por π, menos, substituindo o x por menos π,
π, então fica menos nπ. Como isso aqui, seno para qualquer n vezes π, ou seja, n igual a 1, seno de π, n igual a 2, seno de 2π, n igual a 3, seno de 3π, né? Então múltiplos de π, para todos os senos de múltiplos de π vai dar 0. Então isso aqui dá 0, a mesma coisa desse outro lado, né? Vai dar 0 também, porque é múltiplo de π. Portanto, essa expressão toda aqui vai dar 0. E aí concluímos que o AN é igual a 0, certo? Seguindo então, agora a terceira parte do exercício seria calcular o BN. Então o BN, a formulinha é 1 sobre π, integral de menos π a π, da função x mais 1, seno de nx dx. Ok? Então, distribuindo agora aqui, ó, o x vezes o seno, mais o 1 vezes o seno, então eu tenho duas integrais. Tá? Interpretando aqui agora, eu tenho o x vezes o x é ímpar, o seno é ímpar, então ímpar vezes ímpar vai dar par. Portanto, essa aqui possivelmente não pode dar 0, não deve dar 0. Agora, essa aqui como uma função ímpar, seno de nx dx, a função seno é uma função ímpar no intervalo simétrico. E essa parte aqui não há necessidade de fazer, que o resultado eu já sei que vai dar 0. Tá bem? Então, basta fazer essa integralzinha aqui somente. Tá? Então, resolvendo essa integral aqui, né, eu vou pegar o resultado lá, que eu disse do exercício anterior que eu propus para vocês, x seno de nx dx, integração por parte, né, vai dar esse resultado aqui. Ó, tá? Ó, integral de x seno de nx dx vai dar menos x sobre n, cosseno de nx, mais 1 sobre n ao quadrado, seno de nx. Seria mais uma constante, mas como é definida, constante menos constante vai fora, não há necessidade de colocar. Tá bem, então 1 sobre π vezes isso, variando de menos π a π. Então agora, substituindo pelo teorema fundamental do cálculo integral, né, eu troco x por π, aqui e aqui, então fica 1 sobre π, toda essa expressão, coloca aqui π, aqui no seno de nx também π, menos, agora a gente vai colocar embaixo aqui, como eu coloco menos aqui, eu tenho o costume de colocar mais aqui, porque se eu colocar menos aqui e repetir o menos aqui, então pela regra de sinais, quando eu for juntar, né, menos com menos vai dar mais, aí dá problema de interpretação aqui de sinais. Regra de sinais. Então, eu tenho o costume de colocar menos, mais, só para não dar problema com a questão da matemática aqui. Tá? Substituindo então agora o x por menos π, então aqui vai ficar menos x, já coloquei menos o menos π, eu botei mais π aqui, tá? Cuidado aí com os sinaizinhos. Tá? nx, então eu troco o x por menos π, então fica n vezes menos π, eu já coloquei aqui menos nπ. A mesma coisa aqui, fica menos nπ. Ok? Então eu vou copiar aqui para outra telinha, para outro slide. Então eu só copiei aqui a primeira parte, a segunda parte, tá? Só foi uma cópia daquilo que a gente tinha antes. Agora resolvendo essas expressõezinhas aqui, né? Então aqui assim, ó, seno, a gente já viu, todo seno de n múltiplos de π, tem que tomar cuidado, algumas vezes se aparecer um π sobre 2 não vale, tá? Tem que ser múltiplos de π, n vezes π, isso aqui dá 0. Então esse termo aqui dá 0, esse termo aqui dá 0, tá? Então esses dois termos aqui podem desconsiderar. Então aqui eu vou ter 1 sobre π, menos π sobre n, e aqui eu posso trocar o cosseno de nπ por menos 1 na n. Por quê? Porque se eu colocar n igual a 1, que começa sempre em 1, né, um dos naturais, ali o bn, b1, b2, b3, assim por diante, então, se o n for 1, vai dar cosseno de π, que é menos 1. Se o n for, então, se o n é 1, vai dar menos 1. Se o n for 2, cosseno de 2π, vai dar 1. Então, se o n é 2, menos 1 ao quadrado dá 1. Se o n for 3, vai dar menos 1. Então, esse cosseno de nπ vai ser sempre essa sequência aqui, menos 1 a n. Vai ser menos 1, 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, e assim por diante. Então, eu posso
trocar esse cosseno de nπ por menos 1 na n. Ah, mas posso deixar assim? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Isso aqui é só uma forma mais, de repente, para não estar usando essa função trigonométrica e usar essa potênciazinha aqui, é só para trocar o sinal. Tá? Se o n é ímpar, dá negativo, se o n é par, dá positivo. Seguindo, não esquecendo que tem menos, tá? Menos 1 sobre π, aqui está fora, e aqui menos π sobre n, vezes o cosseno de n menos nπ. O cosseno é uma função par, então esse menos aqui eu posso desconsiderar, ou seja, cosseno de menos nπ é igual a cosseno de nπ. Tá? Por quê? Porque é uma função par. Então, sempre que é uma função par, o arco aqui mais ou menos, tanto faz, são iguais. Tá? Então, o cosseno de menos nπ também eu posso trocar por menos 1 na n. Tá? E simplifica aí bastante a nossa interpretação. Tá? Então, aqui eu tenho menos π sobre n vezes menos 1 na n, aqui é a mesma coisa. Ó, duas coisas iguais, né? Tá, com um sinal negativo, então fica menos. E eu junto essas duas expressões de mesmo valor, vai dar 2 vezes. Então, eu vou ficar com menos 2 vezes π vezes menos 1 na n. Tudo isso sobre π vezes n. Ou n vezes π, tanto faz. Aqui, apenas simplificando o π com o π. Então, não simplificou. E também eu posso pegar esse menos, se quiser, né? Isso aqui não tem problema, se quiser deixar assim, tudo bem. Se eu quiser, eu posso pegar esse menos e incluir ele aqui dentro dessa potência, para ficar a expressão positiva, só para isso. Tá? Então, esse menos 1 aqui vezes o 2, esse menos negativo na frente, eu posso usar aquela propriedade de potência, multiplicação de potência mesma base. Então, a expoente aqui é 1, e aqui é n, então fica n mais 1. Tá? Então eu junto esse negativo aqui com esse menos 1, e aí eu fico 2 vezes menos 1 na n mais 1, tá? Sobre n. Tanto faz, aqui pouca diferença, assim, é só uma forma diferente de escrever. Ok, então o resultado é esse, 2 vezes menos 1 na n mais 1 sobre n. Agora juntando, colocando lá na série de Fourier, então o A0, lembrando lá que deu 2 sobre, o A0 fica sobre 2, então, A0 sobre 2, dá 2 sobre 2, mais somatório, aqui eu só tenho o BN, porque o AN, lembrando que deu 0, então o coeficiente do cosseno deu 0, então não vai ter o termo cosseno aqui, vai ter só o termo seno. Então, copiando ali o note é o seguinte, aqui eu coloquei dessa forma, mas eu usei essa expressão aqui, ó, tá? Tanto faz, então a gente usou menos 2 sobre n vezes menos 1 na n. Essa potência também eu posso colocar no numerador aqui junto com menos 2. Simplificando 2 com 2 aqui dá 1. E copia isso aqui. Beleza, essa é a série de Fourier, resultado desse exemplo aí da função x mais 1, calculado de menos π a π. Então, daquele exercício que nós fizemos, né, sobre a função f de x igual a x mais 1, nós calculamos de menos π até π, tá bem? Aqui não está o π, mas é bem próximo de 3, aqui, então menos 3 até 3. Né? Aqui a gente percebe que a função aqui, ó, x mais 1 em preto, e aqui pontilhado em azul eu tenho a série de Fourier. Tá? Então, no intervalo que nós calculamos de menos π a π, convergiu direitinho aqui, né? Está em cima, claro que tem um errinho, porque a gente fez aqui com 100 harmônicas, né? Até n igual a 100, na verdade 99, n menos 1 harmônicas, né? Então 99 harmônicas, e percebemos que convergiu bem certinho em cima da função x mais 1, da reta. E note que fora desse intervalo, né, do π até 3π, a série não tem nada a ver com a função segue aqui a reta e a série veio para cá. Ó. A série ela é periódica. Então, essa série aqui, a gente poderia definir uma outra função que a gente chamou de extensão dessa função aqui, né, de menos π a π da x mais 1,
eu poderia colocar uma função periódica aqui na qual a série converge. A gente percebe aqui direitinho, tá? Se a gente calcula para qualquer função no intervalo de menos π a π nesse caso, a série converge para a função. Fora dela, não sei, não tem nada a ver a função, só se ela for periódica. Daí a gente tem a garantia da convergência. E note que nos extremos de menos π e π, tem o problema do fenômeno de Gibbs. É como se ele interpretasse aqui que tem uma descontinuidade. Então aqui, desse ponto aqui, ele cai aqui para baixo, né? E aí segue. Então temos uma descontinuidade, então nesse ponto aqui ela tem uma convergência no ponto médio, né? E aí nos extremos, na esquerda e na direita, a gente tem o fenômeno de Gibbs acontecendo aqui. A gente até pode dar um zoom aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Dando um zoom, a gente percebe aqui, né, o fenômeno de Gibbs aqui acontecendo, ok? Voltando aqui. Beleza, então era isso que a gente chama para mostrar aí sobre aquele exemplo. Seguindo então a série de Fourier de cossenos e senos, então a gente vai falar sobre as séries de Fourier propriamente ditas de cossenos e senos. Tá bem? Então, se f é par, então a gente pode resumir aquela série de Fourier completa dessa forma aqui, ó, que a gente chama de série de Fourier de cossenos. Tá? Então, só muda o seguinte, aqui fica 0 sobre 2, aqui fica somatório de AN cosseno de NX, em que, aqui que muda, ó, olha só, aqui eu vou ter, antes era 1 sobre π, agora eu vou ter 2 aqui, e o metade do intervalo aqui definido na integral, tá? Em vez de menos π a π, eu vou ter uma integral de 0 a π e vou multiplicar por 2. Por quê? Porque se ela é par, então não há necessidade de eu calcular de menos π a π, certo? Então eu vou calcular só de 0 a π. Mas, por outro lado, a minha série de Fourier, ela vai ser uma série de Fourier de cossenos. E aí eu só tenho a garantia da convergência de 0 a π. No geral, se ela for par, aí ela vai convergir de menos π a π. Tá bem? A gente vai ver isso nos exemplos e a gente vai observar esses detalhes aí, tá bem? Então aqui, se a função f de x é dada somente no intervalo de 0 a π, a série acima é dita série de Fourier de cossenos para f de x. Ok, então agora, se a função é ímpar, então a gente pode escrever ela dessa forma aqui. A f de x, o somatório de bn seno de nx, em que o bn é 2 sobre π, a mesma coisa aqui do AN, né? 2 sobre π, multiplica por 2, só que aqui é metade do intervalo. Em vez de menos π a π, eu tenho um intervalo de integração de 0 a π, da f de x seno de nx dx. Tá ok? Então, se a função f de x é dada somente no intervalo de 0 a π, a série acima é dita série de Fourier de senos para f de x. Então, a gente pode ter esses casos particulares. Eu posso calcular a série de Fourier de senos para uma função que não é ímpar? Pode, só que daí não vou garantir a convergência no intervalo de menos π a π. Eu vou garantir somente a convergência no intervalo de 0 a π, que a gente vai perceber no exemplo. Vamos pegar esse exemplo agora aqui e resolver, que é o seguinte, ó, seja f de x igual a π menos x, representar f de x em uma série de Fourier no intervalo de menos π a π. Ela ficou bem genérica, a gente vai calcular então, para sentir a diferença, né? Nós vamos calcular a série de Fourier completa. E aí depois a gente vai fazer a série de Fourier de cossenos e a série de Fourier de senos, e ver essas diferenças que vai dar aí no resultado. Então, primeira parte, calcular o índice zero, vai ser igual a 1 sobre π, integral de menos π a π, da função π menos x dx. Distribuindo a integral, então eu tenho essa integral de 1 sobre π, integral de menos π a π de π dx, menos 1 sobre π, integral de menos π a π de x dx. Esta integral aqui, né, voltando aqui, eu tenho um intervalo simétrico de menos π a π, a função é ímpar, então não há necessidade de resolver, a gente não vai resolver, né?
vamos só resolver a primeira integral. Então, resolvendo essa primeira integral, integral de dx é x, aqui ficou 1 sobre π vezes esse π constante, x variando de menos π a π. Aqui eu tenho esse 1 sobre π com π, eu vou simplificar, então vai ficar só o x variando de π menos π. Então, aqui esses sinais iguais vai dar mais, portanto, π mais π, 2π. Então, o índice zero dá 2π. Seguindo agora na segunda parte do exercício, vamos calcular o AN. Então, o AN vai ser igual a 1 sobre π, integral de menos π a π, da função π menos x, cosseno de nx dx. Ok? Então, agora distribuindo a integral aí, ó, nós vamos ter assim, já colocando o π para fora, que é uma constante, então fica 1 sobre π vezes π, integral distribuindo ela fica o π vezes o cosseno, e agora a integral de menos x vezes o cosseno, esse menos coloca aqui fora, então fica a integral de x cosseno de nx dx, tá bem? Aqui agora a gente percebe de novo, apareceu aqui uma função ímpar, né? Eu tenho o x que é ímpar, o cosseno que é par, então o produto vai dar ímpar num intervalo simétrico de menos π a π, e isso sempre é importante observar, tá? Se não for simétrico, eu não posso usar essa propriedade. Tá? Então, como o intervalo é simétrico, numa função ímpar, o resultado dessa integral dá zero, portanto, não há necessidade de fazer. Vou resolver só esse lado aqui. Então, resolvendo esse lado, eu vou simplificar aqui o π com o π, 1 sobre π vezes π. Vou completar aqui o cosseno de u du, né? Então eu preciso colocar um n aqui, portanto eu coloco um 1 sobre n lá fora para compensar. Tá? Então agora está prontinha, cosseno de u du, pronto, posso resolver essa integral simples do cosseno. Então a integral do cosseno vai ser seno, 1 sobre n vezes o seno, variando de menos π a π. Então fica 1 sobre n, vou trocar o x por π, menos agora o x por menos π. Também, como aqui a gente sabe que para qualquer n igual a 1, π, o seno de π dá 0, n igual a 2, 2π, seno de 2π dá 0, 3π, seno de 3π dá 0. Qualquer n que eu coloque aqui natural, isso aqui vai dar 0. A mesma coisa acontece com menos nπ, ou n vezes menos π. Tá? Então, portanto, essa expressão aqui, esse termo aqui dá 0, essa expressão toda aqui, portanto, dá 0, o AN vai dar 0. Tá? Vamos para a terceira parte do exemplo, da resolução, calculando o BN. O BN, então, vai ser 1 sobre π, integral de menos π a π, no intervalo, da função π menos x, seno de nx dx. Certo? Distribuindo agora, então, a integral, o π vezes o seno, menos x vezes o seno. Então, o π eu já coloco aqui fora, integral do seno, menos 1 sobre π, integral do x, seno de nx dx. Certo? Aqui eu tenho uma função ímpar no intervalo simétrico, portanto, isso aqui vai dar 0. E aqui vai dar 0? Não. Aqui eu tenho x é uma função ímpar, seno é uma função ímpar, então o produto de uma função ímpar com uma função ímpar, resultado vai ser par. Portanto, não dá 0. O máximo que eu poderia fazer é colocar a integral de 0 a π, tá? E colocar um 2 aqui fora, multiplicar por 2 a integral e fazer a metade do intervalo. Poderia fazer de 0 a π nesse caso. Tá? Mas eu acho que não há necessidade também, é mais interessante fazer no intervalo simétrico. Então, continuando, resolvendo essa integral você teria que fazer por parte ela, né? Mas eu vou pegar então o resultado do exercício que eu propus antes. Então, o resultado da integração por parte de x seno de nx dx vai ser menos x sobre n, cosseno de nx, mais 1 sobre n ao quadrado, seno de nx, variando de menos π aqui, que é os limites aqui de integração. Então, agora substituindo os limites de integração, primeiro vamos passar para outro slide, e aqui eu estou só copiando, tá? Copiei a última linha de lá.
Agora sim, trocando então o x por π, então aqui tem um x, troca π, aqui por x troca por π, aqui também, né? Menos o teorema fundamental do cálculo integral. Aqui agora eu vou trocar por menos π. Lembrando que aqui eu boto menos, aqui eu boto mais, para dar o resultado. Quando juntar aqui vai dar menos. Se eu botar menos com menos, então vai dar mais, e eu acredito que isso não está correto. Então agora trocando por menos o x por menos π, e aqui eu tenho assim, ó, menos x por menos π, já vou colocar a regra de sinais aqui, menos com menos, então eu boto mais aqui, tá? Então cuidado com os sinaizinhos, qualquer sinal errado aí já não vai dar problema na questão da convergência, não vai convergir. Então aqui fica π sobre n, aqui eu vou trocar o x por menos π, então eu já vou botar menos nπ, aqui é a mesma coisa, ok? Seguindo então, nós temos agora que aqui ó, o seno de nπ, já vimos que isso aqui sempre vai dar zero para qualquer n, aqui também vai dar zero, então esses dois termos vão dar zero, aí eu fico só com esses dois termos aqui. 1 sobre π, aí eu vou simplificar esse π com esse π, então vai ficar, e esse menos 1 com esse menos daqui vai ficar mais 1 sobre n. Então 1 sobre n, apenas simplificando tudo aqui, tá? A mesma coisa, o menos 1 sobre π, o π simplifica com esse π. Tá? Esse menos aqui, ó, com esse menos daqui, cuidado aí, vai ficar mais, tá? 1 sobre n, a mesma coisa, vezes o cosseno. Aqui, como o cosseno é par, então o cosseno de n menos nπ é igual a cosseno de nπ. Tá? Então pode trocar, sempre que eu tenho um cosseno de negativo, posso colocar positivo aqui. Quando for o cosseno, eu troco para positivo, só que eu tenho que trocar lá na frente, porque ela é uma função ímpar. Tá? O seno é uma função ímpar, o cosseno é par. O cosseno, como sendo função par, eu troco menos e coloco mais, tranquilo, é igual. Tá? Tanto cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Ok, aqui eu percebo que eu tenho dois termos iguais, portanto posso juntar e vou ficar com o resultado 2 sobre n, né? 1 mais 1, 2 sobre n vezes o cosseno. E esse cosseno aqui, como a gente já viu, a gente pode trocar por menos 1 na n sempre, tá? Só tem que tomar cuidado, é nπ, cosseno de nπ. Se trocar essa expressão aqui já não vale isso, aí tem que tomar cuidado. Então fica 2 sobre n vezes cosseno de nπ, fica 2 vezes menos 1 na n sobre n. Tá? Então esse é o resultado do bn. Agora juntando isso, escrevendo na série de Fourier, aí eu tenho 2π sobre 2, mais somatório, como o AN dá zero, então o cosseno aqui não tem, então eu vou ter só o bn aqui, 2 vezes menos 1 na n sobre n, vezes o seno de nx. Daqui para cá, apenas simplificamos o 2 com 2, ficou π mais somatório, a gente só copiou aqui o somatório de 2 vezes menos 1 na n sobre n seno de nx. Tá bem? Então esse é o resultado aí do exemplo. Então agora a gente pode verificar isso no gráfico. Bom, então aqui nós temos o resultado, né? Aqui a função π menos x, tá bem? Nós calculamos a série de Fourier completa, de menos π a π. Então a gente percebe aqui que está em cima, né? Ó, a função, aqui a função a reta em preto contínua, e aqui eu tenho pontilhado em azul da série, então está bem em cima, convergindo bem certinho. Fora desse intervalo, ela segue aí o padrão aqui como sendo periódica, mas como a gente não disse nada sobre a função, ela é reta, toda reta aqui para todos os reais, então ela vai convergir só nesse intervalo aqui. Fora do intervalo, ela vai considerar como se fosse uma função periódica. A gente poderia definir aí uma função periódica, que seria a extensão periódica, copiando esse pedacinho aqui para lá, fazendo cópias periódicas, e a gente pode construir uma função que a gente chama de extensão periódica da função f de x, π menos x. Ok? Então é isso que acontece, tá perfeito aqui, né?
Claro que a gente fez só a soma de 99 harmônicas, n igual a 100, a gente colocou lá no algoritmo. Aí a gente percebe aqui o fenômeno de Gibbs aqui na ponta, no superior, aqui no inferior do intervalo, tá bem? Ela converge também nessa história aqui no ponto médio, porque ela considera como se fosse uma descontinuidade nesses pontos aqui. Seguindo agora o segundo exemplo, que é igual, a função é igual ao exemplo anterior, f de x igual a π menos x, no intervalo de 0 a π. Então, representar a mesma função f de x igual a π menos x por uma série de Fourier no intervalo agora de 0 a π. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente viu, então, que a gente pode representar uma função por séries de Fourier de cossenos e séries de Fourier de senos no intervalo de 0 a π. Então, a gente pode fazer isso. Até a gente pode fazer por uma série de Fourier completa, mas a gente não viu ainda, né? Fazer a série completa a gente aprendeu a só fazer no intervalo de menos π a π. Na sequência a gente vai ver e pode ser feito de 0 a π, mas por enquanto, então a gente tem duas possibilidades aí, né? Então, observação, podemos resolver de duas maneiras, usando a série de Fourier de cossenos ou a série de Fourier de senos. Tá bem? Então vamos inicialmente usar a série de Fourier de cossenos. Lá na teoria a gente tem o AN definido como 2 sobre π integral de 0 a π da função vezes o cosseno de nx dx, né? Mas lembrando que o A índice zero, que é a mesma fórmula, só considerando n igual a zero, mas ele tem que ser calculado separadamente, tá? Porque eu posso calcular o AN, e aí depois eu coloco o n igual a zero e não dá o mesmo valor que a gente calcula aqui. Geralmente não é o mesmo, até pode dar coincidência de ser o mesmo, mas geralmente não é. Então tem que ser calculado separado o A índice zero. Portanto, então, A índice zero é igual a 2 sobre π integral de 0 a π da função π menos x dx. E lembrando que aqui, como o intervalo não é simétrico, a gente tem que calcular todas as integrais. Então, a integral de π dx vai dar πx, integral de x vai dar x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a π. Ok, então agora substituindo ali, então vai ser o A índice zero, vai ser 2 sobre π, vezes, trocando então o π, colocando no lugar do x, vai ficar π vezes π, menos x ao quadrado aqui, então eu coloco π ao quadrado sobre 2. E depois, menos, eu coloco aqui no lugar do x 0, 0, ou seja, tudo isso aqui é zero, portanto, coloquei só um zerinho ali só para representar. Aqui então eu tenho π ao quadrado menos π ao quadrado sobre 2, faz o MMC, aqui vai ficar π ao quadrado sobre 2, vezes o 2 sobre π lá fora, então dá para simplificar um π, o 2 com 2 sobra π. Portanto, A índice zero é igual a π. Então, seguindo agora a segunda parte do exercício, calculando o A índice n. O A índice n, então, é dado pelo 2 sobre π, integral agora apenas do intervalo de 0 a π, da função π menos x vezes o cosseno de nx dx. Distribuindo a integral, eu fico com a integral do π vezes o cosseno, o π já coloco ali fora, integral de menos x cosseno de nx dx, fica o menos aqui fora, então fica a integral de x cosseno de nx. Lembrando de novo, aqui não é intervalo simétrico, portanto, não posso usar aquela ideia de calcular, de dar zero a integral de uma função ímpar. Tá bem? Então, a integral do cosseno, eu tenho que completar aqui o cosseno de u du, então fica boto um n aqui, tem que compensar com um n lá fora. Aqui esse π eu cancelo com o π, fica só 2. Eu boto esse n para compensar o n que eu boto aqui, então a integral do cosseno de u du vai dar seno de u, variando de 0 a π, menos, aqui mais 2 sobre π, vezes. Agora essa integral aqui, x cosseno de nx dx, então a gente viu ali já que a gente pode fazer por integração por partes, dado lá no exercício anterior. Eu já vou pegar só o resultado,
que é x sobre n seno de nx mais 1 sobre n quadrado cosseno de nx, colocando a variação de 0 a π. Então agora, na sequência, então, a índice n vai ser igual a 2 sobre n, variando, trocando agora o x por π, seno de nπ, menos o x por 0, n vezes 0, botei só um 0 aqui, menos mais 2 sobre π, agora eu vou fazer a variação colocando π no lugar do x, então aqui fico com π sobre n, seno de nπ, mais 1 sobre n quadrado, cosseno de nπ, menos, e aí vou substituir por 0. Como aqui eu tenho x multiplicando, tudo isso aqui, 0 vezes dá 0. Aqui eu tenho 1 sobre n ao quadrado, cosseno de 0. Cuidado que aqui não é 0, né? Muito bem, vou copiar agora então para o outro slide, para seguir a resolução. Isso aqui foi só a cópia. Agora então, aqui eu tenho... isso aqui vai dar 0, né? Porque seno de para qualquer n aqui, né? Múltiplo de π vai dar 0. Seno de 0 também é 0. Então, esse termo todo aqui vai dar 0, não precisa considerar. Aqui, esse seno aqui também dá 0. Ok? Portanto, eu fico com apenas menos 2π. Tá? Não esquecendo o menos ali. Cuidado sempre com os sinaizinhos. Esses sinais aí é fácil de errar. Menos 2 sobre π vezes. Aqui, ó, cosseno de nπ não dá 0. Então, eu considero aqui. Menos, aqui é a mesma coisa. 1 sobre n ao quadrado. Eu tenho 2 sobre π ali fora, vezes menos 1 sobre n ao quadrado. Cosseno de 0 dá 1. Ok? Então, dá essa expressãozinha aqui. A gente pode simplificar mais. Né? Aqui eu posso trocar o cosseno de nπ por menos 1 na n. Então, fica menos 2 vezes menos 1 na n. Aqui é n. Sobre π n ao quadrado. Aqui menos com menos, então fica mais 2 sobre π n ao quadrado. Então fica 2 sobre π n ao quadrado vezes 1. Coloquei em evidência, então, esse 2 sobre π n ao quadrado, né? Então aqui sobra, esse aqui é positivo, coloquei 1 na frente, menos esse menos 1 na n, aqui, que já está corrigido. Aqui que faltou aqui um nzinho ali no 2, tá? Seguindo... Então, aqui o resultado é n. Então, é esse valor aqui, essa expressão que está aí. Certo, então agora concluindo, a resposta para a série de Fourier de cossenos vai ser π sobre 2, somatório de 1 até o infinito, de 2 sobre π n ao quadrado, vezes 1 menos 1 na n, cosseno de nx. Tá bem? Então, o resultado dessa série a gente pode ver agora aqui no gráfico. Nesse gráfico aqui, a gente percebe que nós calculamos a série de Fourier de cossenos, né, de 0 até π. E de 0 a π está convergindo perfeitamente aqui. A gente pode perceber aí que não dá para enxergar nem as diferenças aí, que é o errinho aí do cálculo, né? Que a gente está fazendo só 99 harmônicas, né? E aqui está beleza, ok? E fora desse intervalo de 0 a π, né, não está convergindo para a função, né? A função π menos x. Aqui eu tenho, então, aqui é como se ela está considerando como uma função par. Então, esse pedaço aqui de 0 a π, eu tenho igual do outro lado, ó. Portanto, fica essa pedaço de reta aqui assim, tá? Então, esse telhadinho que tem aqui, vamos colocar dessa forma, né, ou esse triângulo aqui, né, ele vai se repetir. Né? Então, ele vai ser cópias pela esquerda e pela direita. Esse é o resultado da série de Fourier de cossenos. Tá bem? Então, voltando agora para o cálculo das séries de Fourier de... Então, agora voltando para a série de Fourier de senos. Então, a gente vai calcular o mesmo exercício, só que agora usando a série de Fourier de senos. Então, a série de Fourier de senos, basta calcular o Bn, que é dado por
2 sobre π, integral de 0 a π, né, notando aqui a diferença da série completa, que aqui tem um 2 e aqui é 0, não é menos π. Tá? Essa é a diferença fundamental. Tá? O restante ela permanece a mesma coisa, que é a função vezes o seno de nx dx. Ok? Então, resolvendo essa integral, Bn vai ser igual a 2 sobre π, esse π eu coloco para fora, distribuindo o seno de nx dx, menos x vezes o seno, a integral de 0 a π. E aqui na frente 2 sobre π. Ok, então resolvendo essas integrais, nós temos aqui, aqui eu simplifico o π com o π. Eu vou ter que botar um n aqui para completar o seno de du, e eu boto um sobre n ali fora para completar. E a integral de seno é menos cosseno. Ok? Então fica menos aqui, passando na outra linha, 2 sobre π, menos, coloco menos aqui, mais aqui, 2 sobre π, integral do x seno de nx dx, eu vou lá naquele exercício anterior, fazendo integração por parte, então o resultado é menos x sobre n cosseno de nx, mais 1 sobre n ao quadrado, seno de nx variando de 0 a π. Passando para outro slide, copiando, só cópia aqui, então, agora vamos ver o resultado. Resolvendo aqui. Esse menos coloca para fora, substitui no lugar do x por π, menos, agora por 0, menos aqui essa outra expressão aqui, na linha de baixo, 2 sobre π, substituindo por π, então fica menos x, no lugar do x eu coloco π, aqui cosseno de nx, cosseno de nπ, aqui seno de nx, seno de nπ, menos, agora eu substituo por 0. Esse termo aqui, né, como tem um x, então vai dar tudo 0. Botei só um 0 aqui só para representar. Mais 1 sobre n ao quadrado, seno de 0, tá? N vezes x, n vezes 0, vou substituir por 0. Então, seno de 0. Muito bem, então seguindo, o que vai acontecer? Esse seno de nx aqui é 0, esse seno aqui dá 0. Então, a partir daqui, tudo isso eu posso desconsiderar da 0. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 2 sobre n, vezes o cosseno de nπ, cosseno de 0 eu já botei 1 aqui, menos aqui 2 sobre π, só que com esse π aqui simplifica, tá? E esse menos com esse menos aqui vai dar mais aqui, tá? Tem um errinho aqui, né? Que tem que ser mais. Então aqui, passando para baixo, corrige aqui, tá? Aqui já está mais, aqui que teria que ter um mais aqui. Menos 2 sobre n, aqui eu coloco menos 1 na n, tá? Posso colocar esse menos com esse menos dá mais, aqui está errado, é um mais aqui, então aqui está mais, 2 sobre n, menos 1 na n, tá bem? E aí, esse aqui é negativo, esse termo é positivo, então dá para cancelar, portanto, o resultado 2 sobre n. Tá bem? Concluindo, então, Bn é 2 sobre n. Aí a gente pode dizer que a resposta à série de Fourier de senos é um somatório de 1 até o infinito, de 2 sobre n, seno de nx. Tá bem? A gente pode visualizar agora no gráfico, esse aqui é o número 4, aqui está a série de Fourier de senos. Note aqui de 0 a π, perfeito, né? Quer dizer, aqui aparece o fenômeno Gibbs. No cosseno não tinha, porque lá eu tenho uma emenda ali, no caso, não tem descontinuidade. Aqui ele enxerga como uma descontinuidade aqui, por quê? Porque aqui ele vai convergir de 0 a π, seria até aqui, mas como tem uma cópia, deu uma coincidência aqui, né? Essa cópia que vem para cá acabou emendando aqui, tá? Mas a convergência seria de 0 até π. Acabou que deu uma coincidência. Quando eu vou copiar isso aqui para cá, né? De menos π até π, essa parte aqui eu vou copiar e aí ele emendou aqui, ó. Tá? Então foi uma coincidência isso aqui ter convergido até 2π. Muito bem, então aqui a gente percebe que ela converge de 0 até π, tá? Considerando que aqui também converge, mas por coincidência da função,
Tá? Se fosse outra função, já não teria essa convergência. Tá? Coincidiu porque está a reta, e aqui segue a reta e emenda aqui no mesmo lugar. Seguindo, a gente pode perceber nos gráficos, eu coloquei aqui na mesma imagem os 3 gráficos, certo? Sobre a mesma função, ó. É a função π menos x. Aqui eu tenho o gráfico da função e da série completa de menos π a π, ela converge aqui bonitinho e segue, a série segue periódica e não converge fora do intervalo de menos π a π. Aqui então eu tenho a série de Fourier de cossenos, então ela segue como se fosse uma função par, considera esse pedacinho da reta aqui do outro lado aqui emendado como sendo uma função par igual no lado esquerdo do eixo y. Tá? Então segue essa sequência e esse triângulo aqui é copiado para a direita e para a esquerda. Aí aqui eu tenho agora então a função, a série de Fourier da função, a série de Fourier de senos da função, né? E a gente percebe aqui que eu fiz a série de 0 a π, então vai convergir até π. Esse pedacinho do gráfico, então ele é copiado para o outro lado, até aqui assim, ó, só que ele é igual com o sinal trocado, então ele vai dar um giro, né? Ele vai girar, vai inverter aqui. Tá? Então seria esse pedacinho aqui, né, em 3 aqui, mais ou menos, π, menos π, né, até aqui, depois segue lá em cima, vai até aqui, ó, tá? Então essa é a parte de menos π a π. Então a série de Fourier de senos considera como se fosse uma função ímpar. Então faz uma cópia desse pedacinho aqui para o outro lado e troca o sinal, igual e inverte o sinal. E segue esse pedaço da série de Fourier de senos, segue copiando e acaba deu coincidência que emendou aqui em π, né, e segue as emendas, né, vai seguindo as emendas. Então está aqui a mesma função que a gente calculou pela série completa, pela série de Fourier de cossenos de 0 a π, o que acontece, e aqui é a série de Fourier de senos de 0 a π, tá? Até aqui assim. Tá? Então somos uma mesma função representados por 3 formas diferentes e como que é o comportamento de cada uma dessas séries aí. Tá bem? Então era isso sobre as séries de Fourier de cossenos e senos, né? E finalizamos então assim a nossa aula.